A seguir, Iluminuras. Uma advogada que se especializou em gestão de escritórios, Érica Siqueira, é uma das nossas convidadas aqui hoje. Ela tem um livro sobre o assunto e fala muito de estratégia e desafios. A Érica divide o programa de hoje com a escritora Cori Bolívia. Há mais de 40 anos no Brasil, ela não esquece a terra natal e preserva a tradição até no nome. Mestre em literatura brasileira e em língua e cultura espanholas, a Cori conta detalhes e curiosidades dos 7 livros que ela publicou. Tudo bem, Cori? Tudo bem. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, você está aqui no Brasil desde 76, há 41 anos já. É brasileira, tem cidadania, inclusive. Tem. Mas por que você veio para cá? Eu vim para estudar português, língua portuguesa e literatura, que eu gosto muito. E acabou ficando? E acabei ficando. Mas era a ideia ou a ideia era voltar? Claro, a primeira ideia era voltar. Eu terminaria os estudos aqui e no Rio de Janeiro e voltaria para Bolívia. Não voltou? Não voltei, nem fiquei no Rio de Janeiro. Veio para Brasília. Brasília, graças à minha mãe. Bom, a sua família tem artistas. Seu pai, por exemplo, era pintor. E eu sei que na sua casa sempre tinha muita gente, né? Eram acontecimentos, eram reuniões, muita gente falando, artistas de forma geral. Isso foi decisivo na sua formação? O que vem de casa fica na gente sempre um pouco. E isso, logicamente, que vai cultivando o nosso espírito. Tanto pela parte da minha mãe como pela parte do meu pai, havia antecedentes de pessoas que ou eram voltadas para a música, para a pintura, para a escultura. Minha mãe foi jornalista também, escrevia. E até hoje, a família é conhecida na minha terra. Você tem 7 livros publicados hoje, Cori. Agora, ler e escrever são necessidades? São. Eu acho que quem não lê não tem conhecimento. E quem lê também escreve, alguma coisa pelo menos. É necessário ensinar a criança a ler, pelo menos a manusear os livros antes de ela começar a ter o vocabulário maior ou a própria escritura. Para que saiba o que é, para que tenha essa familiaridade? Para que tenha não só a familiaridade, mas para que aprenda a olhar com mais carinho o livro. É o que aconteceu em casa. Falando sobre seus livros agora, especificamente, eu estou aqui com o mais recente, Nocturnidades. É assim que eu falo? É. São poemas, claro, você é uma poeta. Agora, qual que é a diferença desse, o mais recente, para os demais, Cori? Eu publico depois de muitos anos de feitos os poemas. Não publico imediatamente. E foram publicados no ano de 2016 e muitos deles foram feitos também em 2016. Então, a diferença com os outros livros, com o primeiro principalmente, é que há uma defasagem de tempo de escrita e tempo de publicação. Agora, quais são os seus temas, Cori? Sobre o que você escreve, o que te interessa? Tudo. Dá uns exemplos, então, para mim, por favor. O mundo, o sofrimento, a solidão, a alegria, o amor, a saudade. Enfim, é o que é a vida. A vida nos dá tudo e tudo está ali dentro. A hora que eu sinto necessidade de escrever, eu sento e escrevo. Muitas vezes já fiz poemas dirigindo o carro. Seguindo aqui, eu estou com mais um dos seus livros, O Orvalho de Tua Voz, que é importante, você me dizia, porque é o seu primeiro livro inteiramente em português. O que mais você destaca aqui, Cori? Esses poemas são todos líricos, acho, não tem preocupações com sofrimento alheio. Mas eles têm a minha pessoa ali dentro, tem a minha vida. Acontece que Antônio Miranda
ele colocou atrás, dizendo que é mais do Brasil do que da Bolívia, é mais de vocês, do sentimento brasileiro, do que o sentimento de Cori. Mas eu acho que Cori e Brasil, nesse momento, estão irmanados, estão um no outro. Outro ponto importante, você me contava que a capa de quase todos os seus livros, só não de um, a capa de todos eles é feita, né, é enfeitada, né, com pinturas do seu pai. Sim. Isso é muito representativo para você. Sim. Por quê? Não sei, desde o primeiro livro, quando ia publicar, tive a ideia de fazer o livro, meu pai, na época, morava na França. Então, eu lhe escrevi, lhe disse, olha, vou publicar este livro e eu gostaria que você fizesse alguma coisa para a capa. Ele fez. E ele me mandou, entre as coisas que ele fez, uma delas era essa. É a capa do seu primeiro livro. É. Um Grito Calado. O que mais você pode falar sobre esse primeiro livro? Como é que é a estreia? Como é que é publicar e se abrir as críticas, Cori? Na verdade, eu escrevo desde muito cedo. Mas nunca tive a vontade de publicar. A partir dos anos 70, 69, 70, eu comecei realmente a escrever publicando. Mas achava que os meus poemas não podiam ainda ser publicados, até que um professor meu da faculdade chegou para minha mãe, é um poeta, e ele disse, olha, a Cori precisa publicar. Ela é poeta, ela precisa publicar. E aí a minha mãe trabalhou em mim também. E acabei pegando os poemas que tinha mais de 600, 700 poemas, e fui tentando ver o que eu achava que podia ser. Até que peguei, se não me engano, 29 que estão nesse primeiro livro. E como é que você faz essa seleção dos demais? Eu sei que você tem muitos poemas. Como é que você chega num livro? Os que eu gosto. E que tiverem alguma coisa a ver em conjunto. Mas essa seleção demora? Você contava aqui para mim, né? Que esse livro aqui, o mais recente, tem poemas atuais, mas tem poemas lá de trás. Sim. Essa seleção dura quanto tempo? Esse livro último não demorou muito. Fazia tempo que eu não publicava. E depois do falecimento da minha mãe, eu decidi publicar mais um livro, porque aí eu tinha mais tempo para tudo. Tinha já uma ideia deste livro, com o título de Noturnos. E alguns poemas que eu já tinha colocado ali, que achava que podiam ser publicados. Só que, de repente, eu achei que podia colocar os últimos poemas que tinham muito a ver com o mesmo tema. Todos eles falam de noite, de tristeza, de saudade, uma saudade tranquila. E eu achei que o título Noturnos, eu achei que devia mudar para Nocturnidade. Primeiro pensei em Noturnidades, depois pensei melhor Nocturnidades, que também pega Brasil e espanhol, português e espanhol. Aqui tem textos, né, tem poemas de 2000 a 2016. Você mantém todos no mesmo arquivo, num computador, por exemplo? Tem acesso a todos de uma vez? Não. Como que você faz, então? Acontece que eu tenho sérios problemas com o computador. Vocês não são amigos? Não muito. Eu prefiro escrever primeiro à mão, a pulso. E depois, se eu achar conveniente, eu passo para o computador. E depois eu esqueço. Às vezes eu esqueço tanto que fica e nunca mais eu consigo pegar. Eu tenho uma triste história com relação a computador. Eu tinha 5 livros já feitos, já separados. E na época que eu ia me aposentar, coloquei os 5 em um disquete para guardar e limpar o computador. Infelizmente, quando em 2009 eu me aposentei, depois eu quis ver se publicava esses livros,
não consegui abrir mais o disquete. E perdeu tudo. Perdi. E a partir daí você passou a escrever sempre à mão E primeiro. imprimi. Às vezes eu imprimo, às vezes eu esqueço, às vezes fica à mão, ficam jogados em alguma gaveta. Eu acabo perdendo, não adianta, eu acabo perdendo. Esse outro livro aqui também tem 2 capas. Você me explicava, uma para português e outra para o espanhol. Sim. São os mesmos textos, os mesmos poemas traduzidos? Sim, são. Traduzir poesia não é fácil. Bom, um professor meu de tradução, tradutor muito conhecido, ele dizia que eu era maluca. Porque eu gosto de traduzir, mas eu prefiro traduzir poesia. E o editor Vitor Alegria, ele havia me dado essa ideia há algum tempo atrás e me dizia, você precisa traduzir os seus poemas. Eu nunca tive essa intenção, mas agora apareceu. E eu comecei a fazer as traduções dos meus próprios poemas. Este livro foi feito em espanhol. Depois foi feita a tradução e eu decidi colocá-los no mesmo livro. Só que não como normalmente se faz. O poema em português e na página seguinte o mesmo poema em espanhol. Eu decidi que quem quisesse ler em português podia sem colar. Ler todos de uma vez? Todos de uma vez. E quem quisesse ler em espanhol também podia ler da mesma maneira. E se depois quisesse comparar, podia também. Fica à vontade, né? O pós-fácil foi feito pela Dade Squarize e ela colocou tradutor que não trai. O que é difícil. Por quê? Porque, claro, sendo eu quem escrevi, eu sei o que eu queria dizer. Para mim não foi tão difícil traduzir, apesar de que algumas vezes fica difícil porque não há, entre as duas línguas, por mais que sejam parecidas, não há uma palavra que seja a tradução exata da outra. Então, há que se dar uma volta ou tentar fazer alguma coisa parecida, nem sempre igual. Mas também há a facilidade de fazer uma tradução mais literal. Então, aí está. Tem pontos positivos e negativos, né? Ok. Core, é isso. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas eu queria te agradecer muito por vir até aqui e falar tanto conosco sobre poesia. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre literatura. O intervalo é curto. Até já. O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com a advogada Érica Siqueira. Aqui comigo, tudo bom, Érica? Tudo bem, Paulo? Muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, você é advogada e se especializou em gestão de escritórios. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Antes, uma curiosidade, você estudou em colégio de freira. Como é que foi essa experiência? Eu estudei no Sacré-Cœur de Maria. É um colégio muito bom, que passou valores muito importantes que eu acredito que colaboraram, né, em toda a minha formação acadêmica e a formação na vida mesmo, na escola da vida. Estudei em Ubá, Minas, e um colégio de freira que tinha regras e tinha princípios também. E foi muito importante para a minha formação. Imagino que também incentivava a literatura. Sim, incentivava a leitura, a literatura também. O curso de Direito, a faculdade, consolidou esse gosto pela leitura? Érica, o que você se lembra, o que você destaca? O curso de Direito, ele é focado nas matérias técnicas, né? Então, tanto nas matérias de base, nos processos civil, penal, administrativo, tributário e nas matérias processuais, que dão suporte para o advogado conseguir advogar mesmo. Então, a parte processual que é muito importante, que tem a ver com prazos, com a advocacia, a prática da advocacia. Então, o que eu mais me recordo foi dessa base jurídica em termos da teoria, do direito e da parte processual. Você advoga ainda hoje? Não.
Eu tenho OAB, se precisar eu advogo, mas a demanda, graças a Deus, hoje não me permite advogar. Hoje eu sou focada totalmente na gestão de escritórios de advocacia. Está aqui o seu livro, né? Seu primeiro livro, Estratégias de Sucesso para a Advocacia. De forma geral, o que você apresenta aqui? Quais são as suas orientações, Érica? Nós, advogados, tivemos na faculdade, como eu citei, essas matérias relacionadas ao próprio direito. Só que nós não tivemos, infelizmente, matérias relacionadas à gestão, relacionadas à estratégia, relacionado à forma empresarial, ou seja, um escritório de advocacia, ele é uma empresa, ele tem que pagar as contas no final do mês, ele tem folhas de ponto, ele tem que administrar clientes, carteiras de clientes, ele tem que administrar pessoas e recursos, e ele tem que administrar prazos, ele tem que negociar. A gestão, ela entra em qualquer tipo de dificuldade que o advogado tenha. Por exemplo, se o advogado está numa fase de início de carreira, ele também tem dificuldade para se colocar, para ele buscar, para ele conseguir se colocar. E aí você trabalha imagem pessoal, você trabalha currículo, mas trabalha também comportamento, para se fazer uma entrevista, para conseguir aquele cargo. Se o advogado já está colocado dentro do escritório, muitas vezes ele está num cargo técnico e assume uma posição de liderança, mas ele nunca teve treinamento de liderança. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter uma certa dificuldade para liderar, porque ele não estudou sobre liderança. Isso é o que mais chega para você, a liderança? Eu sei que você fala muito também sobre estratégia, objetivos. Quais são as demandas que mais chegam para você hoje? Hoje existe muita demanda na parte de planejamento estratégico para escritório, comportamento, que aí tem a ver com a liderança, que é formar líderes, advogados líderes, para que eles saibam atuar com seus clientes e com a sua equipe, e com isso conseguir resultados, que aí tem a ver com estratégia, que hoje a gente trabalha por resultados. O foco hoje também é resultado, mas a linha tem mudado um pouco para felicidade, para plenitude da felicidade no trabalho. Então, como conseguir recursos, como conseguir que o financeiro esteja estável e também ter pessoas bem-sucedidas e felizes dentro da advocacia. Então, isso tudo é trabalhado com a liderança, que entra treinamento, que entram várias ferramentas. E fora isso, uma outra demanda que surge muito, que ela é essencial, que é a organização. O escritório de advocacia, ele tem os prazos que nós chamamos de peremptórios, ou seja, se o advogado perde aquele prazo, ele pode ter feito uma tese, ele pode ter estudado para construir uma tese jurídica maravilhosa, ele pode ter feito uma excelente peça, só que se ele não fizer o protocolo naquele dia, até aquele horário, ele perde aquele processo. Então, é a vida do cliente que entra em jogo. Isso gera uma demanda de organização muito grande e muitas vezes os escritórios crescem, abrem suas bancas, 1 ou 2 advogados, começam a ganhar processos, seja de boutique, seja de contencioso de massa, e muitas vezes eles não se estruturam e não se organizam. E lá para frente, como eles não tiveram esse planejamento dessa organização, eles começam a ter problemas de gestão propriamente dita, de como implementar os fluxos de trabalho que vão garantir uma rotina de início, meio e fim, os controles. Então, hoje existe uma demanda enorme de controles dentro da advocacia. Então, nós focamos tentando estimular também para que o advogado ele faça uso de ferramentas de gestão, como, por exemplo, os softwares jurídicos que existem no mercado e são maravilhosos e que fazem um controle. Mas não basta apenas ter um software jurídico, tem que ter uma gestão, uma liderança por trás. Eu estou aqui com o seu livro, Estratégias de Sucesso para a Advocacia, a gente já falou aqui antes. Agora, uma dúvida, o que é básico para um advogado em começo de carreira, por exemplo? Se ele quer advogar, ele vai ter que definir, eu quero ser empresário, eu quero abrir o meu escritório ou não. Eu quero ir para algum escritório advogar, seja para adquirir experiência e bagagem, e ter uma carreira ali dentro, ou eu quero ter o meu escritório. Então, dividir e ser bem preciso no que ele vislumbra para a carreira dele. E a partir dali, ele vai adquirir, ele tem um objetivo, então ele vai partir para as metas. E para os advogados que já abriram suas advocacias, eu cito a mesma sugestão, ou seja, como os escritórios muitas vezes cresceram sem um direcionamento ou só com um ideal filosófico de ser um advogado bem-sucedido, de defender teses ou causas X de acordo com a área de atuação escolhida,
é muito importante o advogado voltar para um olhar para o seu sócio, para fazer um diagnóstico da sua advocacia, da sua carreira e da sua equipe, para identificar onde são os pontos que eles podem estar falhando ou que, se eles estão bem, como fazer, quais as estratégias devem ser feitas para continuar esse processo de sucesso, e se eles não estão tão bem, identificar quais são os pontos chaves, quais são os pontos críticos para ali entrar num trabalho específico, por exemplo, alinhamento entre os sócios, liderança, gestão e organização, organização do financeiro, estratégia de marketing. Então, tudo se resume, na verdade, por isso foi o tema do livro, em estratégias, porque a estratégia, ela envolve o como fazer. Todos nós buscamos o sucesso, independente do significado interno que ele tem para cada um de nós. E existem os caminhos para se chegar até o sucesso, e aí entram as estratégias. Para tudo que nós desejamos fazer, existe um caminho para aquilo. Então, nós precisamos identificar, saber e depois colocar em prática, partir para o planejamento, partir para a execução, porque sem execução a gente não consegue realmente fazer e chegar a lugar nenhum. E é possível fazer isso com o advogado, possível sair do técnico e voltar para as questões mais importantes que vão definir a carreira, o negócio dele jurídico e a própria advocacia. A gente tem novidade todo dia, né? Todo dia tem uma coisa nova, uma mudança. Quais são os desafios atuais? O que você identifica, Érica, que hoje um advogado, um escritório tem que solucionar? Primeiro, essa questão realmente da rapidez das informações e da forma de divulgação. Um escritório de advocacia, ele vende um serviço jurídico diferente de um produto. Então, o Código de Ética restringe a publicidade deste produto, mas ela não restringe a forma de se mostrar no mercado. Então, ele tem que ter ações estratégicas de marketing para acompanhar. Com, hoje, essa crescente informatização, até mesmo do poder judiciário, de toda a estrutura judiciária, mudou muito. Antigamente, a gente trabalhava com arquivos, é tudo físico, hoje nós já estamos na era eletrônica, hoje é tudo pelo computador, e a forma de comunicação hoje, ela se resume também às redes sociais. Então, o advogado, ele deve estudar o Código de Ética, que hoje já permite uma atuação pelas redes sociais, estudar e entrar em medidas e ações dentro do planejamento estratégico que vão ajudá-lo de uma forma discreta e de uma forma, ao mesmo tempo, séria e comprometida a se posicionar no mercado. Então, esse é um desafio. E o segundo, eu já comentei com você, essa parte de gestão de organização, ela é muito importante para que o advogado tenha o controle, porque o controle, ele tem a ver com liberdade, ele tem a ver com resultados. Um advogado que não tem controle dos seus prazos, a quantidade de processos, de volume, de recursos que entram, que não tem controle da sua gestão, por mais que ele tenha excelentes técnicos dentro, excelentes administradores, ele fica muito na mão das pessoas que estão trabalhando para que ele possa produzir. Então, isso é um perigo e a gente evita esse risco. Então, o advogado, ele deve fomentar na advocacia que a advocacia seja organizada para que se tenha um controle. E, por último, para fechar essa sua pergunta, eu vou passar já para o terceiro, que é muito importante, eu não posso deixar de citar, que é a questão do comportamento e que tem a ver com a liderança. Esse ponto, há décadas atrás, ele passou desapercebido e hoje a tendência é mudar. Hoje você percebe em grandes empresas de sucesso, empresas que têm produtividade, têm felicidade, têm status no mercado e têm sustentabilidade. Como é que isso é feito? Os processos são construídos e a liderança ela também é construída. Então, voltar para o comportamento humano, hoje com essa tecnologia toda, com todos os softwares, com toda a era da informatização, nós não podemos nos esquecer das pessoas. São as pessoas que movimentam, são as pessoas que executam, são as pessoas que entregam os resultados. Sem as pessoas a gente não vive. Então, desde uma secretaria a um boy, a uma pessoa que serve o café, com atividades de apoio dentro do escritório, aos estagiários, passando para os estagiários, depois passando pela equipe jurídica, chegando até os sócios e ao dono, ao sócio majoritário, que é aquela pessoa que muitas vezes decide e realmente tem o poder de mandar, de tomar as estratégias que vão ser definidoras dos caminhos dentro da advocacia. Nós precisamos trabalhar o comportamento, voltar para as pessoas, porque sem as pessoas a gente não chega
a gente não chega longe, porque são as pessoas que realmente têm a capacidade de produzir, de construir e, por outro lado, se a gente não trabalha as pessoas, o que acontece? Muitas vezes a gente tem recurso, tem um nome consolidado no mercado, tem um excelente corpo técnico, pessoas que vão fazer excelentes e brilhantes peças para conseguir um ganho no tribunal perante ao cliente, mas a gente tem problema interno, a gente tem problema de negociação com o cliente, a gente tem problema de feedback, a gente tem problema de gestão do tempo, a gente não sabe tratar as pessoas, e aí? Então, toda a parte técnica ela fica prejudicada se nós não tivermos um olhar profundo para as pessoas. E hoje, em estudos que tem em relação ao desenvolvimento de países, a salvação, a saída é estimular as pessoas, porque são as pessoas que vão dar esse salto e essa diferença em relação à advocacia e a qualquer empresa atualmente. Ok. Érica, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!